Cumprimento a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor. Quero trazer aqui nesta manhã uma reflexão para o teu coração. Deus tem uma palavra para falar comigo e com você. Quero ler aqui um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Um texto assim muito conhecido, mas um texto maravilhoso, ao qual nós vamos aprender algo aqui sobre um homem chamado Zaqueu, vindo direto da parte de Deus para o nosso coração. Aí diz o texto assim: Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. Dentro deste texto nós podemos aprender bastante coisas maravilhosas. E uma dessas é que eu quero destacar aqui. Primeiro, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele estava ansioso para ver quem era Jesus. Possivelmente, imagino eu que Zaqueu era uma pessoa que não tinha amigo, era uma pessoa isolada, ou até uma pessoa triste, amargurada. O coletor de impostos não podia estar junto com a sociedade. O povo não gostava de coletores de impostos naquela época. Então Zaqueu possivelmente era um homem triste e amargurado. Zaqueu também fala a história que ele procurava ver quem era Jesus. Ele não estava mais aguentando aquela situação que estava vivendo. Por isso ele procurou Jesus. Por quê? Crendo que sua vida poderia ser mudada. Nas horas difíceis, nas horas de angústia, naqueles momentos a qual nós estamos passando por grandes aflições, o que nós temos procurado? O que você tem procurado? Sei que é difícil, mas Zaqueu procurou ver quem era Jesus. Muitas das vezes nós se encontramos nesta situação e nós deixamos ou nós não procuramos por Jesus. Zaqueu neste momento fez a coisa certa. Ele sabia que Jesus de Nazaré estava passando por ali e ele colocou no seu coração que ele precisava conhecer Jesus, que ele precisava ver Jesus. Outra coisa também vai falar o texto que ali havia uma grande multidão. E isto era um impedimento para que Zaqueu pudesse ver Jesus. Por quê? Porque ele era um homem de pequena estatura, talvez uma pessoa baixa, não era alto. E isso, a multidão estava atrapalhando ele. Qual é a multidão que tem te atrapalhado a conhecer Jesus? Qual é a multidão que tem te afligido? Talvez a multidões de pensamento, a multidões de lutas, de prova, de angústia. Talvez a multidões, ou seja, a vida de pecado. Zaqueu estava determinado para ver a mudança em sua vida. Nós precisamos estar determinados para ver a mudança na nossa vida. Só que a multidão está impedindo muitas vezes nós de chegarmos até Jesus. E nós precisamos lutar e vencer esta multidão. A tristeza, a falta de fé, falta de ânimo, isso tem muitas das vezes nos afligido. Isto tem sido a multidão da nossa vida. Não deixe que a multidão atrapalhe os seus sonhos, os seus projetos. Não deixe que a multidão atrapalhe o que Deus tem para a tua vida. Deus quer realizar coisas maravilhosas. Mas muitas das vezes nós achamos que nós não vamos conseguir passar pela multidão. Mas nós temos que fazer como Zaqueu. Temos que ter estratégia. Zaqueu era de pequena estatura. Meu querido irmão, não importa o nosso tamanho, o tamanho da nossa estatura, se nós somos conhecidos, se nós não somos conhecidos, o importante é que nós temos que ter Jesus conosco. Qual o tamanho da sua fé? Zaqueu poderia ser pequeno de estatura, mas era um homem que tinha uma grande fé. porque ele cria que Jesus podia mudar a história da tua vida.
E ele falou: eu não posso ficar nessa situação, eu tenho que subir nessa árvore e eu preciso pelo menos ver quem é Jesus. Talvez a posição que nós estamos, ou a hierarquia, isto torna para nós algo que nós achamos que somos pequenos. Ser pequeno não é ter defeito. Ser pequeno é reconhecer o nosso lugar. Zaqueu era de pequena estatura, mas era um homem que tinha fé. Interessante que quando Jesus chega naquele lugar, ele olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa. E uma coisa que eu consigo entender dentro deste texto é que Jesus ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele falou: Zaqueu, desce depressa. Meu querido, minha querida, Deus conhece a história da tua vida. Deus te chama pelo nome. Ele te escolheu. Ele te elegeu para ser filho de adoção. Ele tem algo para fazer na tua vida. E uma coisa interessante também que quando Zaqueu desce daquela árvore, significa que nós temos que reconhecer que somos falhos, que somos cheios de defeito e que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Nós temos também que descer. Nós não podemos nos subestimar, achar que nós somos maiores, que nós somos melhores. O momento é de nós descer. O momento é de nós nos dobrarmos e clamar a misericórdia de Deus. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. E hoje ele chama a mim e chama a você. A Bíblia diz: pode uma mãe todavia se esquecer do seu filho que amamenta, mas eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não esquece de nós. Deus não nos deixa desamparados. E outra coisa maravilhosa que quando Zaqueu desce, Jesus fala para ele: Zaqueu, hoje convém posar em tua casa. O desejo de Jesus hoje é entrar dentro da tua casa. É ali, fazer morada na tua casa. Talvez nós pensamos que seja somente na casa material. Não. Jesus também quer morar na nossa casa, que é o nosso corpo, templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus está na casa, tem transformação, tem uma vida de renúncia, tem uma vida de mudança. A história da nossa vida é mudada, é transformada. Nós somos nova criatura. Nós somos felizes, nós temos alegria, nós temos a paz, nós temos o gozo do Espírito Santo. Jesus entrou na casa de Zaqueu e foi para mudar a história da vida de Zaqueu. Jesus quer entrar dentro da tua casa e mudar a história do teu lar, a história da tua família. Em meio a um período difícil a qual nós estamos vivendo, conturbado, que a nossa nação está enfrentando, devido a esta crise, desta pandemia, a melhor coisa que nós temos que fazer, ou a melhor coisa que nós devemos desejar de fazer, é deixar que Jesus entre dentro da nossa casa. Somente Ele pode mudar a história da nossa vida. Somente Ele pode trazer a alegria aonde não tem mais alegria. Somente Jesus pode trazer esperança aonde não tem mais esperança. Somente Jesus pode trazer a fé aonde mais não tem fé. Fala lá que Zaqueu se arrepende e também se converte. Quando deixamos Jesus entrar na nossa casa, aí sim temos a alegria, temos paz, temos o amor e mais.
temos uma vida transformada. Somos um novo homem, uma nova mulher, de caráter e atributo. Tudo é diferente. A prova disso que Zaqueu disse: Senhor, se alguma vez eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais, quadriplicado. Eu não quero mais ser desta forma. Eu não quero mais levar a minha vida desta maneira. Agora eu quero ser uma pessoa diferente. É bem claro quando Zaqueu tem um encontro com o Senhor. Totalmente a vida dele foi mudada. E quando ele fala isso, quando ele se converte e se arrepende dos seus atos, Jesus fala para ele: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio mudança dentro desta casa. Hoje aquilo que estava parado, os projetos, os sonhos que não estavam andando mais, hoje vai voltar a andar. E o Espírito Santo nesta manhã está falando dos projetos, o sonho, aquela promessa que você pensa que não vai mais alcançar, aquela promessa que Deus um dia te prometeu, Ele ainda vai cumprir. Hoje não vai ficar mais parado, hoje chegou salvação a esta casa. Deixe que Jesus cumpra esta promessa. Se coloca no plano, se coloca na posição, se coloca na vontade de Deus e deixa que Ele realize a obra dele em sua vida. Ele tem o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Hoje veio salvação a esta casa, Zaqueu. Jesus quer salvar a tua casa, a tua família, os teus amigos, os teus familiares. Jesus quer dar um rumo a essa história, que muitas das vezes nós pegamos ela e tentamos caminhar da nossa própria forma, da nossa própria vontade. Mas Jesus quer fazer diferente. Ele quer ser o guia nesta história. Ele quer nos orientar, quer nos levar para um caminho de maturidade. E muitas das vezes nós não entendemos. Meu amigo, meu querido, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Escuta a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz de Deus. Nos momentos difíceis, ore mais, jejue mais, busque mais a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o momento de nós clamarmos ao Senhor. É o momento de nós buscarmos ao Senhor com todas as nossas forças. Porque dias difíceis estão vindo. Dias maus nós estamos passando. Não só nós, mas toda a humanidade. É o momento de nós arregaçarmos as mangas da camisa e trabalhar. Fazer algo para Deus. Trabalhar em prol do reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério, toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo.